A Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro recebeu o pastor Neil Barreto. Ele é da Igreja Batista Betânia, em Realengo, e o programa Vida e Missão aproveitou a oportunidade para bater um papo sobre o discipulado e os rumos da Igreja Evangélica, de um modo geral. Não é isso, pastor? Deve ser. Estamos aí, firme e forte. Pastor, o senhor colocou a questão do discipulado, que não se baseia em modelos, mas exclusivamente no amor. E a gente sabe que muitas igrejas, muitas denominações, quase todas hoje, fazem uso do discipulado como forma de crescimento, inclusive numérico. Até que ponto o senhor acha que isso compromete o crescimento de uma igreja saudável a partir desse compromisso com o amor original, com o amor genuíno? Então, o que a gente vê no Brasil, a história revela. O discipulado é uma relação de amor, como Jesus fez com seus discípulos. Jesus não disse aos seus discípulos, vão e façam. Venham comigo e aprendam como se faz. Então, discipulado no Evangelho é uma relação de amor. É aquele que detém o saber, passando o saber para o discípulo. Na prática, não é algo litúrgico, não é eventual, é modus vivendi. Se não for uma relação de amor, se não houver uma relação de afeto, também, o que sobra é uma relação mecanicista, que não gera vida na vida nem do mestre nem do discípulo, e que não nos permite, porque vida não foi gerada, gerar vida no caminho. Bom, basta que a gente pense, por exemplo, na história da igreja brasileira. Eu ministrei isso aqui. No Novo Testamento, 12 homens alcançaram todos os continentes, chegaram em Tessalônica, disseram, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Eram 12, depois 120, depois 3.000 e tal. Nós somos 42 milhões de evangélicos no Brasil e vivemos uma das piores qualidades de vida do planeta. Nós estamos preocupados com o número, não com a qualidade, com a quantidade, não com a qualidade. Se não houver qualidade, o número só traz problema, mau testemunho, é marketing contrário ao Evangelho. Bom, olhemos a igreja brasileira e veremos isso na prática. Somos milhões, nunca fomos tão grandes, nunca investimos tão pouco em missões, nunca fomos tão grandes, nunca vivemos uma qualidade tão ruim no Brasil em termos de corrupção, de violência, de assassinato, de depressão. A igreja cresce em número, mas os índices de qualidade de vida não melhoram com o número de discípulos que aumenta. O senhor acha que a gente estaria vivendo uma crise? Assim, a igreja está passando por uma crise, de um modo geral, a igreja evangélica? Sem dúvida nenhuma. Nós somos chamados para ir, pregar, salvar e batizar. Mas, sobretudo, ensinando-os a guardar o que nos foi ensinado. Ora, olhe para a igreja e para o crente contemporâneo e veja se ele se parece com Jesus, no amor, no serviço, na relação íntima e pessoal com o Pai. Veja se os frutos dessa igreja na cidade coadunam com o que Jesus ensinou. Não temos como dizer que nós não estamos crescendo. Estamos crescendo. Agora, o número comparado ao fruto revela o nosso fracasso, porque nós não somos conhecidos pelo número de gente, de crente que a gente produz, mas pelos frutos que esses crentes deveriam produzir no caminho. Pelos frutos os conhecerei. Pastor, eu peguei uma frase sua que diz assim, profissionais da religião não geram discípulos verdadeiros. Explique para a gente um pouco mais, fale um pouco mais sobre o significado disso. O Evangelho vem, sobretudo, para ensinar gente a ser gente como gente tem que ser. Porque nós somos gente da forma errada. Ao invés de amar o próximo, odiamos. Ao invés de servi-lo, competimos com ele. Ao invés de sermos canal da bênção de Deus, somos a doença dele. E por que isso acontece? Porque nós temos um discurso religioso, criamos uma instituição, 4 paredes, vivemos um evangelho endocentralizado, ou seja, um lugar sagrado, é um templo. O ide transformamos no vinde. E a maioria dos sacerdotes do evangelicalismo brasileiros estão quase que todos gastando toda a sua vida em função do templo e do que acontece nele. É o evangelho do vinde. Nós nos profissionalizamos, nós somos mais administradores do que pastores, mais gestores administrativos do que exemplos de gente no caminho. Então, se a minha relação é, sobretudo, com o templo, com a instituição, com a denominação, com a religião, eu não gero vida na vida das pessoas com as quais eu me relaciono.
Há esperança de voltarmos ao início de tudo? Há esperança da igreja encontrar o seu rumo outra vez? Claro, é o arrependimento. Todas as cartas de Cristo ao Apocalipse foi um chamado ao arrependimento. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende, senão te removerei o seu candeeiro do seu lugar. Arrependimento, reconhecimento de que se desviou, reconhecimento de que se profissionalizou, reconhecimento de que não tem cumprido o seu papel no caminho, de que não tem salgado a cidade, de que não tem salgado a terra. Pedir perdão ao Senhor e voltar ao primeiro amor, como é o convite do Cristo para a igreja de Éfeso. Então, nós continuamos a fazer a mesma coisa, só que não mais com a motivação correta, o amor. Né? Nós nos transformamos numa empresa. O recurso, o dinheiro, virou o nosso objetivo, o nosso alvo. No Evangelho, o dinheiro, por exemplo, é um meio, não é um fim. Então, a única chance para a igreja brasileira ou a igreja mundial é o arrependimento, não tem jeito. Quais os principais desafios da igreja evangélica hoje, na sua opinião? Primeiro, resgatar o direito de pregar o evangelho que prega, porque para a sociedade contemporânea nós somos inúteis. Para a sociedade contemporânea nós somos um povo de terceira categoria. Nós não somos intelectualmente reconhecidos por causa dos que nos representam na mídia, que falam muito de moral, de moralismo, de religiosidade, de direito próprio, de direito da própria igreja, que lutam pela própria igreja, mas que não apresentam à sociedade a relevância da igreja enquanto serviço, enquanto sal que salga, que ilumina, que dá sabor. Nós não vemos o trabalho social da igreja espalhado pela cidade. Imagine 42 milhões de evangélicos fazendo bem por onde passa, estando envolvidos na causa do pobre, do necessitado, como ensina Jesus, do preso, da criança, do carente. Nós precisamos resgatar a nossa credibilidade. Infelizmente, nós pastores, nossa imagem está muito queimada. Estamos vinculados a dinheiro. Pastor virou sinônimo de ladrão por causa da teologia da prosperidade. A gente está querendo, através do evangelho, enriquecer. A gente quer casar, a gente diz que quer acabar com a causa acabar com a pobreza, mas a nossa. A gente não se preocupa com a pobreza do outro, a gente não se preocupa com a necessidade do outro. O evangelho virou um lugar de pessoas se autorrealizarem. A gente forma mais parasita do que servos. E essa é uma mensagem dura, mas é verdadeira. Então, eu desafiaria nossos ouvintes, por exemplo, você se diz um abençoado, eu me digo um abençoado, você se diz um abençoado. Quantos são beneficiados pela bênção que você é? Você diz que tem fé. Quantos são abençoados pela sua fé? Quase todos nós, o único beneficiário da nossa fé somos nós mesmos. Uma fé que termina em mim não pode ser fé do reino, porque no reino eu sou o canal, não o fim da bênção. Pastor, hoje nós somos, o senhor acabou de comentar, mais de 40 milhões de evangélicos, que não faz diferença, segundo o senhor colocou aqui, no país, né? Quer dizer, uma igreja que caminha com distorções graves. Por quê? Né? Quando isso começou? Aqui o senhor atribui essa perda de valores, um pouco do seu rumo, inclusive, no Brasil. Por quê? Eu acho que tudo começa na educação. A formação dos nossos líderes é pífia, não é? Acho que uma má interpretação de A Letra Mata fez com que muita gente usasse esse texto mal interpretado para não estudar, para não conhecer a história da igreja, para não conhecer a história dos pais da igreja, para não mergulhar na teologia ou na sociologia, para conhecer as entranhas do ser humano, para conhecer o mínimo da história do seu país, da sua cidade, para conhecer a necessidade da comunidade onde a igreja está plantada. Então, uma das razões primárias é a ausência da educação. Até hoje você encontra aqueles que dizem assim, eu não estudo porque a letra mata. Nós ouvimos pastores dizendo, eu não preparo o sermão, o Espírito Santo fala comigo na hora no púlpito. Aí você vê tanta gente falando besteira, mas tanta besteira, e diz que é o Espírito Santo quem fala. Dizer que o Espírito Santo fala na hora é a filosofia do preguiçoso. Porque o Espírito Santo que fala na hora pode falar comigo uma semana antes no quarto. Para que eu medite na palavra, eu mergulho na palavra. A igreja se templificou. Ela virou uma geografia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque Deus agora está templificado na igreja, a gente deixou de se encontrar. Então, se a gente deixa de se encontrar, a gente não tem trocas vitais, de vida. Se não há troca de vida, se eu não sou fonte de vida na vida de ninguém, eu não preciso receber vida de Deus.
Aí eu traduzo o meu serviço a Deus para a instituição. Eu traduzo o meu serviço a Deus a uma canção que eu canto, a um coro que eu participo, a uma campanha que eu faço, e a gente exclui o outro da nossa vida. Se eu excluo o outro, a gente deixou de ser evangélico, porque o evangelho é ide ao mundo, ou seja, ide ao próximo. A luz de Deus só ilumina o caminho que me leva em direção a alguém. Tudo isso tem relação também com a influência que nós temos na sociedade, né? E com as questões sociais hoje. O senhor falou a respeito de um trabalho que o senhor faz, inclusive com a questão do suicídio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, é parte do evangelho. Jesus diz assim, ó, vós sois sal, identidade. O que a igreja é? Sal. Sal aonde? Na terra, missão. Mas ele diz, se o sal não salgar, você não presta para mais nada. O sal era a geladeira daquele tempo, eles não tinham geladeira. O sal preservava a carne, o sal dava sabor à carne. A igreja existe para preservar a raça humana, a igreja existe para dar sabor à vida humana. Todavia, embora a gente saiba disso, no texto ele diz, você tem liberdade para não sê-lo. Mas saiba, você é sal, mas se o sal não salgar, você não presta para mais nada. Você sabe quem é, o que tem que fazer, mas é livre para não fazê-lo. Se não faz, não salga a terra, se a igreja não influencia na qualidade de vida do lugar onde ela está plantada, do país onde ela está plantada, esse texto diz que Deus está falando para essa igreja, você não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí você vem para o Brasil, que tem 42 milhões de evangélicos. No Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado no ano passado pela OMS, o Brasil é de número 79 em 170 países. Nós temos uma das piores qualidades de vida do planeta. Nós temos 33 suicídios por dia. Nós temos a quarta maior população carcerária do planeta. Nós temos um dos maiores consumidores de barbitúricos do mundo. O brasileiro só dorme à base de remédio. Nós temos um dos maiores índices de depressão da história. Nós temos um dos maiores índices de corrupção do planeta. Nós somos um país da impunidade. Nós somos um país da desigualdade social. O lugar onde 5% de pessoas dominam 80% da riqueza do país. Então, nós somos um país todo errado, todo marcado pela injustiça. E, a despeito disso, nós somos o maior país cristão do planeta. Que cristianismo é esse que não influencia na qualidade da sua nação? É disso que eu estou falando. A igreja existe para influenciar. Especialmente quando a gente tem na história da igreja cristã, né, a história da igreja evangélica no país, situações que fizeram diferenças, né? A gente tem ao longo da própria história de Wesley, transformando a Inglaterra do século XVIII e tantos outros nomes, né, que fizeram diferença, né? Você vê, a Europa foi construída em cima dos ditames do cristianismo. O cristianismo contribuiu na era moderna, sobretudo na educação. A Universidade de Paris, a mais antiga do mundo, Bolonha, Oxford, Harvard, no Brasil, PUC, Mackenzie, tudo construção de cristãos. A Europa foi construída sobre os valores cristãos. Hoje a Europa é pós-moderna, mas as sequelas da justiça produzida pelo cristianismo na Europa estão lá até hoje. A Europa evangelizou a América. A América foi construída sobre bases cristãs. Bom, a América está se tornando pós-cristã. E veja o que é a América até hoje, a maior potência mundial. O evangelho chega à América Latina e esse evangelho na América Latina não produz a mesma qualidade de vida que produziu na Europa e na América. Ora, por que lá produziu, na América produziu e no Brasil não produz? Por causa da qualidade do evangelho. E o pior, os evangélicos ainda se acham tão bons, a gente se acha tão relevante, e a gente só não reconhece a nossa falta de influência na cidade. Nós precisamos rever nossa teologia, rever nossa existência, rever nossa mensagem, porque o Brasil clama por uma igreja. A Bíblia diz que eles estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E a gente tem mais esperança quando a gente ouve pregações como a sua, né? E a gente já tem que somar forças no sentido de levar o verdadeiro evangelho, né? E transformar o Brasil, como você colocou. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada mesmo, que você tenha, assim, a Deus abençoe seu ministério cada vez mais. Prazer. Prazer estar aqui com os metodistas, uma honra ter estado com vocês. E eu espero que Deus levante os metodistas que têm uma história tão linda desde Wesley
para que, como Wesley fez na Europa, vocês possam fazer aqui no Brasil. O Brasil precisa de bons metodistas. Deus abençoe vocês. Amém. E você continue conectado com nossos vídeos, com os nossos canais de comunicação, que nós temos muitas outras novidades e entrevistas para você.